Graças a Deus, igreja. A alma toda glória seja a Deus, orar pelo Cristo. Pai amado, Senhor, queremos te pedir essa noite, Senhor, que o Papai venha estar tocando o coração do Cristo, Pai. Que aquilo que o Senhor já preparou, que colocou no coração dele, não só o que ele tem para falar, mas aquilo que o Espírito Santo vai lembrar ele, Pai, de ainda falar para nós, Pai. Eu sei que ele está caminhando no profético, e o Papai deu uma palavra para ele que eu sei que vai nos mexer com o nosso coração, Papai. Então usa ele, Pai, capacita ele, em nome de Jesus, para que todos nós sejamos aqui edificados. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glórias a Deus, amém. Agradecer minha mãe e meu pai, né? Mais uma vez nos dar essa responsabilidade. É uma honra, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade. Hoje estou bem tranquilo porque, embora Deus sempre fala com a gente, né? Não tem um dia que Ele não fala com a gente, mas como é bom quando a gente ouve a voz de Deus de uma maneira audível, né? Não é sempre que a gente escuta assim audível, assim, aquela coisa assim extremamente nítida, né? Às vezes Deus fala, mas não é extremamente nítido, mas a gente já tem uma experiência, a gente sabe que é Deus falando, né? Agora, quando Ele fala audível assim, a gente até dá uma tremida, né? Porque a gente sabe que é exatamente o que Ele quer falar. Então hoje, embora tenha um vaso de barro aqui em cima, fica tranquilo que o que eu vou falar aqui vem diretamente do céu. Então, perdoa o pastor Cristo já no começo, já libera perdão para mim aí, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com o que Deus quer falar para a sua igreja. E essa palavra também não é para quem não veio, né? Porque a gente está preocupado com quem não veio. Então Deus já está mandando dizer que não é para se preocupar com quem não veio, porque Deus, quando quer fazer uma obra, primeiro Ele faz algo com alguns para depois fazer com os outros. Jesus não começou com uma multidão, Ele começou com 12. E depois Ele alcançou a multidão. Então, tem muito mais que 12 aqui hoje à noite. Então já está tranquilo. Amém? É nós, é com a gente que Ele quer falar. Amados, eu vou pedir para você ficar firme na cadeira. Eu vou te assustar um pouquinho, vou dar uma anestesia. E vai ser forte, amém? Mas é o que Deus quer falar com a gente. Vamos lá. A nossa irmã Briane vai colocar na tela para a gente Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. A gente vai ler esses dois versículos, amém? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles, com letra minúscula, é o ventre. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Amém? Quero colocar um tema para essa ministração. E o tema da ministração vai ser os inimigos da cruz de Cristo. Então, nessa noite a gente vai falar sobre os inimigos da cruz de Cristo. Amém? Tem também os inimigos da cruz do Cristiano. Também, vai ser uma outra pregação. Ele vai falar dos inimigos da cruz de Cristo. Amém? Se você estiver seguindo o caminho de Cristo, meu irmão, você vai arranjar inimigo para você também. Fica tranquilo. Amados, quando Paulo declarou essa frase para a igreja de Filipos, ele estava tratando a respeito de falsos mestres, provavelmente eram gnósticos, mestres à época que estavam se levantando contra o Evangelho de Cristo, contra os ensinamentos de Cristo. Se a gente for ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 28 ao 30, Atos 20, do 28 ao 30, Paulo ele estava se despedindo da igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso recebeu a carta de Paulo, no entanto ela foi pastoreada por João,
O mesmo João que foi parar na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse, e a igreja de Éfeso também foi pastoreada por Timóteo. Né? Quem sabia que Timóteo foi pastor na igreja de Éfeso? E quando Paulo, no momento que ele estava lá em Éfeso, ele estava se despedindo da igreja, ele vai falar o seguinte: olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Então, naquela época, já existiam perseguidores, inimigos, que estavam se opondo à verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho. E a palavra de Deus diz em Timóteo, né, que não há ninguém que venha viver o verdadeiro evangelho que não venha ser perseguido. Não tem ninguém que venha viver piamente o evangelho que não vai padecer perseguição. Então, se você nunca experimentou um tipo de perseguição, eu quero profetizar que se você quer realmente entrar no time dos seguidores, dos amigos da cruz de Cristo, você vai contrair inimigos. Amém? É impossível que você não tenha inimigos. Agora, os inimigos que eu quero falar na noite de hoje não são necessariamente desse tipo de gente. Não é dos perseguidores que eu vou falar nessa noite. Não é dos gnósticos, não é dos falsos mestres, não é desses. Eu não vou dar ibope para eles hoje à noite. Hoje eu quero pregar sobre aqueles que estão muitas vezes dentro da própria casa de Deus e são inimigos da cruz de Cristo. Quando Jesus esteve entre nós, Evangelho de Mateus, capítulo 16, do 24 ao 26, Mateus 16, 24, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele deixou muito claro que se eu quisesse segui-lo, eu precisaria tomar uma cruz. Eu não me canso de dizer que cruz, amados, não tem nada a ver com doença, cruz não tem nada a ver com enfermidade, cruz não tem nada a ver com teu filho que muitas vezes é rebelde e não te obedece, né? Cruz não tem nada a ver com a tua sogra, cruz não tem nada a ver com o teu professor em sala de aula, com o teu patrão que muitas vezes está azedo, né? Cruz está totalmente ligado à renúncia. Cruz é renúncia. Cruz fala de negar a minha vontade para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Amados, sabe o que eu percebo nos dias de hoje? Que muita gente está querendo escolher um evangelho que lhe agrade, sabe? Hoje, como tem muitas igrejas, muitos pregadores, muitos pastores, muita gente pregando, então as pessoas estão querendo escolher aquilo que se encaixa nelas. Mas a cruz de Jesus não é ela que se encaixa em mim, é eu que tenho que me encaixar nela. Eu trabalho com camas ortopédicas. E sabe o que acontece quando uma pessoa não está acostumada a usar uma cama ortopédica? Ela está acostumada a usar uma cama qualquer, um colchão macio demais. Quando ela vai dormir numa cama ortopédica, as primeiras noites dói tudo. Por quê? Porque agora, aquela pessoa que estava com a coluna desviada, com a coluna torta, de dormir numa cama muito macia, muito mole, ela agora então vai dormir numa estrutura ortopédica que vai colocar a coluna no lugar. Só que para colocar a coluna no lugar vai doer. Por quê? Porque estava fora.
Alguém aqui já foi no fisioterapeuta? Já foi no quiropraxista? Alguém aqui já tirou alguma coisa fora do lugar? Para botar no lugar dói. Quem aqui já foi lá no Seu Salvador, lá em Nova Trento, né? Quem já foi no Seu Salvador sabe o que eu estou falando. Às vezes, dependendo da sorte, né? Não dói tanto, né? Às vezes é pouca coisa que sai fora. Mas se está muito de fora do lugar, vai doer. Eu tenho casos, eu já vi casos de pessoas que levaram 30 dias para se adaptar a uma cama nova. Por quê? Porque estava tão fora a coluna. Eu tive um caso de um cliente que queria me matar. 3 dias depois eu fui fazer um pós-venda. Olha o pós-venda aí, não. Fui fazer um pós-venda, eu liguei para ele, daí eu feliz da vida, né, que ter vendido uma cama nova. E daí, Cláudio, eu dedurei o nome dele, mas não tem problema, né, amigão meu hoje. E daí, Cláudio, como é que tá? Olha, como é que tá? Tu não aparece aqui na minha casa, porque eu vou te pegar, eu vou te matar. Então eu sei vergonha que tu me vendeu esse negócio aqui que tá doendo até o meu pensamento. Ele estava bravo comigo. E aí eu deixei passar a poeira, baixar a poeira. Fui lá, deixei ele se acalmar. Tempo para todas as coisas, né? Tempo de guerra, tempo de paz, né? Então eu esperei baixar a poeira, entrar no tempo de paz. E fui lá fazer uma visita para ele. Cheguei lá e disse: meu irmão, isso é assim, porque a tua coluna estava totalmente torta, você estava acostumado com o colchão totalmente, sabe? Então agora está doendo, mas eu vou, para dar uma forcinha para ti, eu vou te pagar do meu bolso, uma consulta com um amigo meu que é quiropraxista, e você vai lá e ele vai dar uma endireitada na tua coluna, ele vai dar uma geral, para a gente adiantar o processo. Porque aí você vai se adaptar com mais facilidade. Eu vou pagar do meu bolso, ok? Ok. Quando é de grátis, meu irmão. Né, Nuno? Quando é de grátis. Lá foi ele para a consulta, meu irmão. Quando ele voltou da consulta, eu liguei para ele de novo. E aí, como é que está agora? Tu não aparece aqui em casa, eu vou te matar. Meu irmão, aí que está bravo, né? Porque aí agora doeu mais ainda, né? Porque estava tão fora a coluna dele, que o quiropraxista, quando bota a mão, meu irmão, só quem já foi no quiropraxista sabe. Dói tudo. Só que depois que foi para o lugar, ele dormiu só mais uma noite no colchão. As dores começaram a desaparecer. Quando passou uma semana, hoje todo mundo que vai no trabalho dele fala do colchão. Por quê? Porque salvou a vida dele. Ele agora não sente mais dor. Ele agora, a coluna dele ficou alinhada. Agora ele consegue, ele trabalha no pesado, né? Trabalha com móveis justos. Então agora ele consegue trabalhar tranquilamente. Por quê? Porque foi para o lugar. Aquilo que estava doendo antes, passou a dor. Mas para passar a dor, ele primeiro teve que mexer. E é o que Deus quer fazer aqui nessa noite. Ele quer mexer e nos levar de volta para a cruz. Porque a gente está tentando andar no Evangelho sem cruz. Eu costumo dizer, é fácil você fazer a oração do Pai Nosso, por exemplo, e dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será? Será? Será que a gente quer mesmo que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu? E se a vontade dele for te levar para uma cruz? Você está disposto? E se eu disser que vai doer? Você quer? E se eu te disser que vai atrair perseguidores? Você ainda quer? E se eu te disser que vai atrair inimigos? Você ainda quer? E se eu te disser que você poderá ser rejeitado por todos, inclusive pela tua própria família? Você ainda quer? Porque Jesus disse: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada, e eu declaro que a partir de agora os inimigos do homem serão a sua própria casa. Não foi eu que falei isso. Não é o pastor Cristian. É Jesus que falou. Você acha que eu já não entrei em guerra com meu pai? Você acha que eu já não entrei em guerrinhas com a minha mãe? Você acha que eu já não entrei em guerrinhas com os meus irmãos? Irmão, acorda aí. O Evangelho de Jesus nos leva a um confronto. E muita gente hoje quer conforto. As pessoas não querem confronto, elas querem conforto. Só que tem uma coisa, eu aprendi, que só cresce com quem tem confronto. Conforto não leva a crescimento. Pega o teu filho
E deixa o teu filho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Deixa o filho entregue ao curso da vida. Não corrige, não disciplina, não coloca limites, não diz não. Para ver onde é que vai parar o teu filho, né? Agora Deus é pai. Ele corrige a quem ama. Só que muita gente hoje não quer mais ser corrigido. Você já leu o que está escrito no Salmo número 1? O que está escrito no Salmo número 1? Eu vou ler só um versículo, que eu não quero falar da roda dos escarnecedores, não é isso que eu quero falar. Lá diz assim, ó: o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Sabe o que significa? Que quem não quiser se adaptar à cruz de Jesus, não aguenta, não fica. A igreja que carrega a cruz de Jesus, irmãos, não é para todos, é para poucos. É para poucos. E desculpe, nós aqui, eu, minha mãe, meu pai, tenho certeza do que eu vou falar, a gente aprendeu a sonhar com multidão. E eu continuo sonhando com multidão. E vou morrer sonhando com multidão. Mas na maioria das vezes, quem realmente toma a cruz não é uma multidão. No meio de uma multidão, pode ter certeza, tem muita gente sem cruz. Eu falava ontem à noite lá em Tijucas, você sabia que você pode estar dentro da igreja e desviar dentro da própria igreja? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu posso estar dentro da igreja e não estou no caminho. Porque para estar no caminho, eu preciso estar em extrema obediência a tudo que Ele fala e que Ele me pede. E às vezes Ele vai pedir coisas que eu não quero abrir mão. Meu irmão e minha cunhada tiveram que sair lá de Chapecó e vieram parar aqui, pertinho de nós, porque, segundo eu sei, Deus falou com eles. Pergunta para eles se foi fácil. Toda vez que você tem que sair de uma cidade para outra, tomar uma decisão como essa, não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque implica em renúncia. Você tem que abrir mão de amigos, abrir mão de família, abrir mão de um monte de coisa. Então esse é o Evangelho da cruz. Ele faz a gente abrir mão de coisas. E o inimigo da cruz de Cristo não é o gnóstico, não é o fariseu, o saduceu, o mestre da lei que se levanta, os religiosos. Esse aí também são, né? Esse daí também são. Mas o verdadeiro inimigo da cruz de Cristo é aquele que se opõe a tomar a cruz, aquele que nega carregar a cruz. Uma das primeiras pregações que eu ouvi, meu primeiro pastor chamado Joel, casado com a irmã Marina, a pastora Marina, que vocês conhecem, já frequentou aqui, já teve muitos cultos aqui. Foi de vocês também? Então, pastora Marina e pastor Joel foram os meus primeiros pastores. Pastor Joel pregou uma vez, eu nunca vou me esquecer, sobre a cruz de plástico, a cruz de isopor, a cruz de papelão e a cruz de Jesus. Que tipo de cruz eu estou carregando? Será que a cruz que eu carrego é a cruz do tipo da cruz de Jesus? Ou será que eu estou carregando uma cruz de papelão? Uma cruz de plástico? Uma cruz de isopor? A cruz de isopor, irmãos, é molezinha. Cruz de papelão? De plástico? Mas a cruz que Jesus carregou, irmão, a coisa estava tão feia, tão pesada, que chegou o momento da caminhada que ele deixou cair a cruz. E Deus precisou levantar o Simão Sirineu para ajudar ele a carregar a cruz. O próprio Jesus não deu conta de carregar a cruz que fizeram para ele. Ele precisou de uma ajuda, precisou de um Simão. Então, o que eu aprendo? Que a cruz, amado, não é coisa fácil de carregar. A cruz é algo pesado. E onde é que está escrito isso na Bíblia? Estreito é o caminho que conduz à salvação, e apertado o caminho que conduz à salvação, e largo é o que conduz à perdição. O caminho de Deus é o caminho estreito, é apertado, é difícil, você entra espremido. Há quem diga, né, que quando Jesus disse que é mais fácil o camelo passar por um buraco
de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus, há quem diga que essa agulha que Jesus estava falando era um buraquinho que tinha nos muros da cidade, que ali só passava uma pessoa apertadinha. O camelo não tinha como entrar naquele lugar, a gente tem um caminho apertado. É um buraquinho que tinha. Né? Então, esse é o caminho, né? Ele é estreito. Eu tenho para mim, irmãos, eu, pastor Cristo, tenho para mim que um dos principais, se não o principal, de todos os adversários da igreja de Jesus nos dias de hoje, são as paixões desse mundo. Olha só o que está escrito lá, na primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 15. 1 João 2, versículo 15. Gabriel vai conseguir para nós, né? Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu acredito, amados, que o maior adversário da igreja nos dias de hoje é a concorrência com o mundo. Porque o mundo tem coisas que os meus olhos querem, que a minha carne quer, que a minha mente quer, o meu coração quer, e Deus não quer dar para nós. Ou pelo menos, não agora. Eu tenho pregado muito sobre prosperidade. Deus tem me usado, eu gravo muitos vídeos, e Deus tem me usado muito para pregar sobre prosperidade. É o mover do Espírito Santo, eu só obedeço o que Deus manda fazer. Para ficar claro que Jesus realmente veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para prosperar o seu povo. Jesus não veio para que a igreja dele fosse uma igreja pobre, miserável, derrotada, fraca. Não, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E abundância fala de fartura. Só que isso nunca deveria ser o objeto de desejo da igreja. O objeto de desejo da igreja precisa ser Jesus, mais do que tudo. Eu estava escutando uma música, fazia muito tempo que eu não escutava ela, né? Aquela, porque eu estou muito aqui na igreja, né? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, né? Aí o Alessandro Vilas Boas, ele fez um corinho dessa música, né? E ele canta assim, ó: muitos querem tuas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos, nós queremos os teus. Quantos que estão na igreja hoje que querem os pés de Jesus? Você sabe o que significa querer os pés de Jesus? Quem é os pés de Jesus? Os pés de Jesus é a igreja. Nós somos o corpo dele. Os pés representam uma parte do corpo. E o que os pés fazem? Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Se eu quero os pés, eu tenho que estar louco de vontade de pregar esse Evangelho mais do que qualquer outra coisa. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, irmãos, é a missão da igreja. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. A igreja está aqui na terra com uma única missão: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos aqui na terra para cumprir o ide, para fazer discípulos, para pregar o Evangelho, para saquear o inferno, povoar o céu. E isso é querer os pés. Mas a maioria não quer os pés, a maioria quer as mãos. O que representa as mãos de Jesus? Eu quero bênção, eu quero prosperidade, eu quero ouro, eu quero a prata, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, né? Afinal de contas, o ímpio tem tudo isso. Então, porque se o ímpio tem, eu que sou filho de Deus também não posso ter direito? Pode,
gosto do tempo de Deus. Eu não estou buscando essas coisas. Isso daí é só uma consequência. Se eu colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, se eu priorizar Ele, o meu tempo com Ele, estar a sós com Ele, como Maria, que estava aos pés dele, quando eu priorizo Ele, eu tomo a cruz dele, o restante, irmão. Você acha que Deus não sabe quais são as nossas necessidades? Mas muitos querem as mãos, não querem os pés. Talvez uma grande parte da igreja hoje só quer as mãos. E eu vou falar para vocês, eu vou fazer 50 anos esse ano, eu não sou mais criança. Já são quase 30 anos seguindo a Deus, servindo a Jesus, isso na igreja evangélica, né? Porque se for contar que com 9 anos eu era coroinha do padre, eu já tocava a sineta para o padre servir a ceia, então eu já tenho 40 anos servindo a Deus. Em 40 anos, eu estou careca de ver as pessoas na igreja buscando as mãos. A maioria busca as mãos. A maioria não vem para a igreja para buscar os pés. A maioria quer as mãos. É verdade, irmão. Mas dói, pastor, de ouvir a verdade, mas é verdade. Se a gente tivesse como enxergar o que Deus enxerga, numa igreja com 1000 pessoas, quantas ali que realmente querem os pés? Mas isso já acontecia na época lá no Antigo Testamento. Olha só o que diz o Salmo de Asaf. Um levita, irmão, não era uma pessoa qualquer não. Põe para nós aí Salmo 73. Salmo 73, versículo 2. E esse salmo aí, irmão, não é um salmo de um diabo. Não é um salmo do ímpio, é um salmo de um levita, de um adorador. Olha só o que esse adorador chamado Asaf, ele falou. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Olha o que esse adorador está falando, que ele quase se desviou quando ele olhou para a prosperidade do ímpio. Hoje, com esse negócio chamado Instagram, mídia social, o crente fica olhando e desejando tudo que o ímpio tem. Isso é muito perigoso, porque isso não deve ser a minha preocupação. Eu não tenho que me preocupar em ter o que o ímpio tem, eu não tenho que me preocupar o que o outro está fazendo nas férias dele. Eu tenho que me preocupar comigo, e eu tenho que me preocupar em buscar a Deus, em obedecê-lo e fazer a vontade dele. E o restante, irmãos, se ele achar que eu tenho que ter alguma coisa melhor do que o que eu tenho hoje, ele vai dar. Só que tem uma coisa, ninguém vai ter nada melhor do que você tem, presta atenção. Ninguém vai ter nada melhor do que você tem hoje, se você não for grato pelo que você tem. Porque a ingratidão, ela é a principal ladrã de bênçãos. Ela é a maior ladra de bênçãos da igreja, se chama ingratidão. 40 anos o povo andou no deserto e não tinha bênção para eles, enquanto não pararam de reclamar. Enquanto eu não for agradecido com aquilo que eu tenho, com a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, a mulher que eu tenho, o marido que eu tenho, o filho que eu tenho, o que eu tenho, se eu não aprender a ser agradecido, pode esquecer que Deus não vai te dar mais nada. Porque Deus, irmão, não tem incrédulo e gente ingrata, não entra na terra prometida. Não entra, está na Bíblia. Fica andando em círculo. E assim a igreja, amados, ao longo das décadas, muitas pessoas têm andado nos círculos. E elas não entendem por que não tem bênção. Não está escrito na Bíblia que Deus é galardoador daqueles que buscam? Mas cadê a minha bênção? Cadê a promessa? Cadê a vitória? Dizem os estudiosos que aquele percurso que levou 40 anos poderia ser em uma semana, em 40 dias, né? Porque Jesus venceu o deserto em 40 dias, né? Então dizem os estudiosos que aqueles 40 dias que Jesus venceu o deserto é uma representatividade de que o povo poderia ter entrado em 40 dias. E já existem outros teólogos que falam que é menos de 40 dias, porque aquele percurso lá em linha reta poderia ser feito em menos de 10 dias. Mas por que 40 anos? Ingratidão, murmuração, incredulidade. Então, não adianta, irmãos. Deus
não é bobo. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se eu realmente sou uma pessoa grata. Olha só o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 4. Esse texto aí, irmão, meu Deus. Esse texto aí, só de ler, a gente arrepia. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 4. Que vai até o 10, tá? Gente infiel, eu estava falando de infidelidade, né? Ingratidão também é infidelidade. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Meu Deus! Eu posso ter amigos no mundo, mas eu não posso ser amigo do mundo. E tem muita gente hoje querendo ter amigos no mundo e ser amigo do mundo. E não dá, Deus não negocia. O Espírito tem ciúme. O Espírito de Deus tem ciúme. Por que ele tem ciúme? Porque Ele nos comprou com preço de sangue. Agora tem um dono. Eu sou dele, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então Ele não vai permitir você andar como você quer, se vestir como você quer, ter um comportamento como você quer, falar no tom de voz que você quer. Tudo em nós precisa mudar. Por que Jesus falou para Nicodemos que se você não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus, não? Porque andar com Jesus é uma nova vida, é tudo novo. É o meu tom de voz, é a maneira que eu me comporto, é a maneira de proceder, né? Eu preciso ser mais amoroso, mais paciente, mais humilde. Meu Deus, é uma modificação, é uma transformação incrível. Como diz aquela música, né, que a minha mãe bota direto, né? De dentro para fora, de dentro para fora. É de dentro para fora, irmãos. É uma lapidação. Quando a gente pensa, agora estou bom, agora estou pronto. Que é pronto nada. Não tem ninguém pronto, irmão. Não tem ninguém pronto. É por causa disso que Isaías, né, quando foi chamado por Deus, ele disse, não dá, porque os meus lábios são impuros. Né? E quando Deus chamou Jeremias, ele também disse, não dá, porque eu não passo de uma criança. Jeremias, que negócio é esse? Eu estou contigo. Eu vou contigo. Eu sei que você acha que não passa de uma criança, né? Eu sei, Isaías, que você tem impuros lábios, mas tudo bem. Se não enviar você, quem que eu vou enviar? Né? Então Deus não está procurando pessoas perfeitas para enviar. Deus não está procurando pessoas prontas, até porque não existe nenhuma delas. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. O dia de Cristo já chegou? Bata a mão no peito e diga assim, ó, estou em obras. Termina a obra, Jesus. Amém? Estamos em obras, amados. Para encerrar, eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Se você decorar esse texto, irmão, a partir dessa noite você nunca mais será o mesmo. Esse texto aí é muito bom para crente ouvir e ler. Portanto, né? Portanto é uma conclusão, né? Quem entende língua portuguesa, né? Sabe o que significa a palavra portanto, né? Quando você quer concluir uma frase, quando você quero fechar com chave de ouro agora, vou fazer a conclusão. Então, portanto, depois de tudo que vocês ouviram nessa noite, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, quem já ressuscitou com Cristo aqui, está assentado nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder que se nomeia nesse século. Se ressuscitaram com Cristo e não são inimigos da cruz de Cristo, são todos amigos aqui, amém?
Diga assim, eu sou amiguinho de Jesus. Então, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe o que eu acho tremendo nessa passagem, irmãos? É que a palavra de Deus diz que é eu, não é minha esposa, não é meu pai, não é meu pastor, não é meu marido, não é meu filho, não é meu mentor, que tem que fazer morrer a minha natureza terrena. Sou eu que tenho que fazer. E às vezes ele está esperando por um avivamento, às vezes eu estou esperando por uma grande pregação, às vezes eu estou esperando para acontecer, cair um raio do céu, acontecer alguma coisa. Não, eu preciso tomar uma postura. Eu vou fazer morrer essa natureza terrena. Vou começar um propósito de 21 dias, oração, jejum, e eu vou fazer morrer essa minha natureza que só pensa nas coisas dessa terra. É forte nisso, né? Por quê? Se o que eu estou falando não é verdade, cadê o povo? As pessoas querem uma cruz de plástico. As pessoas só querem conforto e oba-oba. Só que o Evangelho de Jesus, irmãos, a cruz de Cristo vai nos levar para um lugar de confronto. A cruz de Cristo vai arrancar de nós toda a carnalidade, imoreza, impureza, sujeira que tem dentro de nós ainda, que a gente acha que não tem mais. A gente acha que a gente já está limpinho. Essa semana eu fui comprar sabão em pó, sabão em pó. Aí estava na promoção aquele Tix IP, né? Aí tinha uma irmã do meu lado. Meu Deus, depois tem que cortar essa parte, vocês sabem. Tinha uma pessoa do meu lado e disse: pô, vamos comprar esse aqui, está na promoção. Aí ela me explicou que se não colocar a quantidade de água, se não diluir antes, depois mancha a roupa e tal. Aí do lado tinha o brilhante, né? Aí eu disse: esse não está na promoção. Esse aí é mais caro, esse é bom. Esse aí pode usar, que esse aí vai ficar brilhante mesmo. Isso aí, então eu vou pagar mais caro, mas eu vou levar o brilhante. É profético, né? Profeta gosta de fazer atos proféticos, né? Então eu vou comprar esse sabão aqui do bom, aqui, porque quando eu estiver pregando a palavra de Deus, vai ser tudo brilhando, assim como a roupa lá em casa. Coisa de profeta, né? Por exemplo, você só compra lá em casa, eu só compro detergente com a cor verde. Por que, pastor Cristian? Porque um dia eu estava comprando detergente lá na cidade de Nova Trento, uma senhora de cabelo bem branquinho chegou perto do meu lado, ela viu que eu estava indeciso para escolher a cor do detergente, ela disse assim: meu querido, vai direto no verde. Por que, minha senhora? Porque verde é esperança. Todas as vezes que você estiver lavando a tua louça, você lembra que você não pode perder a esperança. Eita glória, fala Deus. Porque tem gente aqui que perdeu a esperança, menos a Michelle que veio de ver. Não, desculpa aí, é só uma brincadeira, viu? Para chamar a atenção da Michelle. Mas o verde, vocês sabem que representa a esperança. Então o profeta é assim, a gente sempre dá um jeito de... Amados, eu queria, para encerrar, abrir um parênteses nessa passagem de Colossenses 3. Durante muito tempo, a gente foi ensinado que buscar as coisas do alto é você ter compromisso na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Aí a gente tinha compromisso na igreja de segunda a segunda, não tinha tempo nem para trabalhar direito, não tinha tempo nem para ficar com a família, investir na família, que é a nossa principal célula, e a gente achava que estava buscando as coisas do alto. Por quê? Porque tinha compromisso na igreja todos os dias. Irmãos, buscar as coisas do alto não é ter compromisso na igreja todo dia. Buscar as coisas do alto
é conhecer cada vez mais o coração de Deus e entender o que é importante para Ele. E eu aprendi que o meu trabalho é algo muito importante para Ele. Porque a Bíblia diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Mas maldito também eu fazer o meu trabalho mal feito. Porque eu sou a carta escrita de Deus. Então lá no meu trabalho, se eu não der um bom testemunho, se eu não fizer bem feito, eu não vou estar glorificando a Jesus. Aí que adianta você tem compromisso na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas no teu trabalho você faz relaxado? Não é? Irmãos, nós precisamos ser os melhores no nosso trabalho. Você é uma professora, você tem que ser a melhor professora da escola. Se você é um advogado, você tem que ser o melhor advogado no teu escritório. Se você é um representante comercial, você tem que ser o melhor representante comercial da tua empresa. E isso daí também é coisa do alto. Por quê? Porque eu vou estar dando um bom testemunho, eu vou estar glorificando a Cristo, e quando as pessoas perguntarem por que eu sou tão bom naquilo que eu faço, eu vou dizer, é Jesus na minha vida. É Jesus que faz eu conseguir o que eu estou conseguindo. Está entendendo? Então, mas o meu trabalho é coisa da terra, e o trabalho não é coisa do alto. Não, o trabalho é coisa do alto. E como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que eu vou dar o melhor para a minha principal célula? A Bíblia diz que quem não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. E é pior do que incrédulo. Então eu preciso trabalhar para poder cuidar da minha família bem, né? Então agora, onde é que fica a cruz de Cristo no meio de tudo isso aí? Vai orar que Deus vai te dar, né, a cruz que você aguenta hoje, né, na sua proporção. Agora, também cuidado com os extremos, né? Também não é só trabalhar, porque se eu só trabalhar e não ter tempo para Deus e para aquilo que é importante para Deus, eu posso ser considerado uma Marta, né? E eu não tenho que estar ansioso e preocupado com as coisas desse mundo, porque Deus já sabe tudo que eu preciso. E se eu colocar o reino dele em primeiro lugar, e a sua justiça, ele vai cuidar de tudo aquilo que eu preciso. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Glórias a Jesus. Em nome de Jesus, nessa igreja não vai ter ninguém que vai ser inimigo da cruz de Cristo. Amém? Todo mundo aqui vai pegar a sua hoje mesmo. Só que para encerrar, eu quero lembrar uma coisa que eu e minha mãe aprendemos, né? Minha mãe pregou essa palavra lá na igreja de Nova Trento, quando a gente tinha o templo lá. Eu convidei ela para pregar uma vez lá, ela pregou essa palavra. Não é só pegar a cruz, eu tenho que permitir ser crucificado por ela. Significa que muitas vezes alguém vai te criticar, alguém vai te crucificar, ou seja, alguém vai te dizer coisas que você não quer ouvir. E isso vai ser para o teu bem. E quando alguém falar alguma coisa que não está bom de ouvir e doer, saiba que é para o teu bem. Então, deixa ser crucificado. Porque a gente não quer ser crucificado. A esposa vem confrontar a gente, né? Aí a gente, não, eu não concordo. E começa com argumento e com desculpa, né? Ou o pastor, ou o patrão. E aí a gente arranja um monte de desculpa, né? A gente tem o escudo da fé e tem também o escudo da desculpa, né? Tem os dois escudos que o crente tem que usar o escudo da fé. Mas aí ele usa o escudo da desculpa e vem um monte de desculpa e não aceita ser crucificado. Aceitar o confronto. E não é só ser crucificado. Depois de ser crucificado, eu preciso morrer. Aí a próxima estágio é morrer. Morrer para a minha vontade, morrer para os meus desejos, morrer para as minhas carnalidades, morrer para os meus pensamentos, morrer para a minha ignorância. Tem que morrer para um monte de coisa. Porque é só morrendo que depois eu vou ressuscitar com Cristo. E muitas pessoas querem ressuscitar com Cristo, que é poder, unção, autoridade. Mas para isso você tem que morrer. Deixar ser crucificado e morrer. Amém? Feche seus olhos, amado. Eu vou pedir para você sentar agora, tá? Vou pedir para você sentar, para a gente ouvir essa ministração de novo. É a direção do Espírito Santo, tá? Coloca bem alto para a gente, Diana. Coloca bem alto para a gente, por favor. Feche seus olhos agora, amado. Feche seus olhos. Preste atenção.
Pai, concedeu a Jesus um momento de alívio, um momento de refrigério, escolhendo um homem para ajudá-lo com a cruz. Amados, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe este alguém, sim, para ser um participante da sua glória, mas não antes de ser um participante da sua cruz. A Bíblia nos mostra que ninguém se ofereceu para carregar a cruz de Jesus. Ninguém. Talvez paralisados pelo medo dos romanos, medo do povo, ou até mesmo medo da dor. Mas Deus, em sua soberania e graça, escolheu o Senhor. E hoje Ele continua a escolher. Hoje Deus, que não muda, continua a escolher homens e mulheres para cumprirem os seus chamados. Ele escolheu a mim. E certamente escolheu a você. Deus te escolheu para ser um participante da sua glória. Deus te escolheu para ser um participante da sua honra, força, eternidade. Porém, tudo isso através da cruz. Eu te convido a voltar ao tempo. Volte para o dia da crucificação do Senhor. Veja e escute. Quem carregará comigo a minha cruz? Quem caminhará comigo este meu caminho? Quem me seguirá? Quem me ouvirá? Onde estão os que dizem me amar? Eis-me aqui. Quantos podem dizer eis-me aqui nessa noite? Você diz eis-me aqui, fique de pé nesse momento. Fique de pé e diga, Senhor, eis-me aqui, conta comigo, Senhor. Eu digo sim para a cruz. Eis-me aqui, Senhor. Eu digo sim ao meu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Eu digo sim para ti. Pode me crucificar. Cumpre-me o teu querer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, aleluia. Diga sim para Jesus. Diga sim para a cruz de Cristo. Aleluia. Vamos ajudá-lo a aliviar a sua dor. Aleluia. Nós dizemos sim para ti, Jesus. Nós dizemos sim para ti. Nós vamos ajudar a aliviar a tua dor. Nós dizemos sim. Aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus pelo alto preço que Ele pagou por nós, a minha vida. Aí tudo bom.